Boa tarde a todos. Meu nome é Adolfo Mantovani Júnior. Eu sou morador de Águas de Lindóia, sou espírita e sou médium. E nós estamos abrindo um canal do YouTube chamado Mensagens do Bem, onde nós vamos procurar propagar as mensagens que nós recebemos dos nossos irmãos superiores do além, que estão todos eles muito preocupados com a situação que nós vivemos aqui no mundo dos encarnados, mas como eles têm, na verdade, muitas instruções e muita capacidade de nos ajudar, eles estão, na verdade, muito empenhados em fazer com que nós possamos galgar os degraus necessários da nossa evolução e conseguir não só o benefício pessoal, mas estender esse benefício para os nossos irmãos que são carentes. Então, nosso objetivo aqui é, primeiro, apresentar a todos, não o médium, mas sim os mentores. Os nossos mentores formam uma corrente espacial extremamente ativa, extremamente superior em termos de inteligência e de propósitos, voltados todos eles para o bem, e eles se chamam Irmãos de Caridade em Cristo. Os Irmãos de Caridade em Cristo têm um lema que abrange todo, eu acho que o conhecimento que nós temos, e abrange também de uma maneira extremamente clara o objetivo que essa excepcional coluna de espíritos superiores tem. E o lema deles é: És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence. Então é uma forma maravilhosa de reverência àquele que nos criou, e da mesma maneira como é uma forma não só de reverência, mas de obediência, porque diz de uma maneira muito clara que eles estão a serviço dessa obra superior, que é essa obra divina. Então, eu acho especial esse trabalho num certo contexto. As psicografias que nós recebemos, que são psicografias vindas dos mais diversos espíritos que formam essa falange do bem, elas têm como objetivo, cada um deles traz uma história de vida, ou de vidas, de encarnações. Essas encarnações, muitas vezes marcadas por um sentimento deletério, um sentimento baixo, que as marcou de uma maneira profunda, dolorida, sofrida. E eles vêm num momento de explosão, num momento em que eles estão saindo da casca, num momento em que eles conseguem ver e superar individualmente os diferentes sentimentos baixos, como eu falei. Então, são mensagens que falam sobre a inveja, falam sobre a disciplina, falam diversos sentimentos humanos que cada um passou, e vêm carregadas de uma emoção muito forte, porque recentemente esses espíritos conseguiram sobrepujar, superar esses sentimentos baixos, como eu digo. Então, a cada vez um espírito vem e trata de um assunto específico. Então, o que nós queremos fazer? Nosso objetivo aqui é de fazer uma discussão sobre esses sentimentos. Então, as coisas estão muito vinculadas, como vocês sabem, o Espiritismo mesmo demonstrou de uma maneira muito clara como isso acontece. Tudo na nossa vida está totalmente vinculado. Tanto vinculado aqui entre os encarnados, como vinculado com os desencarnados. E isso numa questão não só planetária, mas universal, né? Estamos imersos num oceano imenso do fluido cósmico universal. Então todas essas emanações, esses pensamentos, esses sentimentos estão fluindo para cima e para baixo e atingindo a todos, né? Através da lei da sintonia, do magnetismo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que o objetivo deles, mais profundamente, é de nos preparar para essa grande transição que já está ocorrendo, que é sairmos dessa condição que temos hoje de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Eles falam que é como se fosse uma ISO 9000. Algumas condições
têm que ser pré-estabelecidas para que haja essa mudança. Algumas regras têm que existir. Uma delas que eles deixam muito claro é de que os homens encarnados vão reconhecer a existência do mundo espiritual. Não vai ser mais uma opinião de um depoimento de outro, o juramento de um terceiro, não. Vai ser um conhecimento comprovado pela ciência e difundido e conhecido por todos. Então, isso vai acontecer. Então, nós somos, de uma certa maneira, os canalizadores dessa verdade. Nós estamos num processo aqui, numa missão de ajudá-los a difundir isso, para que possamos chegar nesse momento, né? Então, é muito importante que atuemos nesse sentido. Então, vamos procurar aqui trazer esse conhecimento, essas informações, para que os irmãos que estão aqui encarnados e os irmãos que estão desencarnados e que também vão nos assistir e também vão participar, eles possam tomar conhecimento dessas realidades, né? Como vocês sabem, muitos encarnados não conhecem a realidade espiritual e muitos desencarnados também não conhecem a realidade espiritual, né? Então, nós vamos convocar a todos para que comecem a olhar para si mesmos, comecem a olhar seus próprios sentimentos no objetivo maior de se aprimorar, né? E seguindo as palavras de Jesus, que é o nosso mestre, possam encontrar em si as janelas abertas para poder trabalhar, lutar pela sua própria evolução. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo sobre o objetivo desse canal, que é apenas um canal que objetiva trazer à luz o trabalho dos irmãos de caridade em Cristo, que por sua vez tem um objetivo muito maior, que é o de dar base para a humanidade, né? Acrescentar à humanidade condições para que o mundo possa evoluir. Tá? Muito obrigado a todos. Vamos começar então com uma apresentação que eles mesmos fizeram e nos enviaram, demonstrando a importância de que tudo isso seja comunicado a vocês. E como mostrei para vocês no começo, na abertura do nosso canal, que é o Mensagens do Bem, esse canal foi feito para divulgar as mensagens que nos são trazidas pelos irmãos da corrente do bem espacial, que se denomina de Irmãos de Caridade em Cristo, e que tem como lema a frase: "És tu, meu Pai, tudo isso vos pertence". Então, essa corrente não só se aplica muito em trazer essas mensagens que vão, de uma certa forma, educar o ser humano, trazendo à baila, discutindo os sentimentos baixos que nós temos, né, através como de testemunhos, de juramentos de participantes dessa corrente que conseguiram sublimar, superar essas inferioridades de caráter, mas eles também têm um outro perfil que é muito importante, que é da ajuda, da caridade direta aos irmãos desencarnados que estão em sofrimento. Então não são poucos aqueles irmãos que sofreram as mais diferentes dificuldades quando encarnados, que desencarnaram das maneiras mais difíceis, mais sofridas possíveis, e que a gente recebe da amparo pelo choque da carne, pelo choque anímico, e que ajuda a encaminhá-los na tentativa exatamente de tirá-los dessa situação de extrema dificuldade. Então, eu quis esclarecer que o trabalho da Falange Irmãos de Caridade em Cristo é muito abrangente dentro do seu espectro espiritual, não é verdade? E eu gostaria de abrir a sessão, essa primeira sessão de hoje, com uma mensagem que eles passaram exatamente sobre esse canal, né? Sobre a responsabilidade que se reveste ter esse canal e fazer esse tipo de comunicação para o ser humano encarnado. Então eu vou ler para vocês
e vou ler com calma e vou também fazendo alguns comentários ao longo da psicografia para que possa haver um entendimento. Cada um pode ter seu próprio entendimento. Vocês estão convidados a participar, a discutir essas psicografias. Eu acho que isso aqui vai enriquecer e vai também, muito mais do que isso, vai ajudar cada um de nós a superar suas próprias inferioridades no sentido de um aperfeiçoamento espiritual próprio, né? E isso que é importante. Então vamos começar. Havia um pacto dos infernos. Não importava o que poderia ocorrer com as pessoas envolvidas, desde que os termos do acordo fossem fielmente cumpridos. Gente grossa, importante na carne, havia assinado aquele pacto. Havia gente com as mais diferentes intenções, mas poucas tinham bons princípios ou interesse coletivo. Isso aqui não se passou em Brasília não, viu gente? Pode ficar sossegado. Eram homens acostumados ao poder e julgavam que esse poder lhes era devido por Deus. De direito, podiam comandar e usufruir dos seus irmãos. Esse pacto do mal fora feito para dar-lhes ainda mais poder. Dividiam agora o poder, para poderem aumentá-lo exponencialmente mais à frente, dominando mais, lucrando mais. Voz mansa e solícita se ergue no meio daqueles homens desprovidos do amor ao que é público. A palavra doce e marcante não parava. Os ouvintes, no início convencidos pela retórica retumbante, agora se prendia às doces palavras daquele desconhecido. Levado ali pela mão do destino, a voz baixa, calma, serena, pregava a verdade de maneira cristalina, sem magoar ou ofender. Não havia na plateia uma só pessoa que não ouvisse e entendesse o que aquela voz baixa e serena dizia. A mensagem se alastrava qual o efeito de uma bomba silenciosa. Toda vez que alguém do topo tentava aparteá-lo, mais ainda se firmava o poder de suas palavras, resultado de uma mente cristalina, de uma inteligência superior. Calava os autodenominados sábios, mas sem se jactar. Jactar significa sem se vangloriar disso, né? Fazia de maneira calma e natural. Aos poucos, a verdade foi assumindo proporções, causava reações. Aquilo que dizer reações nos ouvintes, tá? Na medida em que essas reações passavam dos limites, mais que a pureza dessas palavras as calava e acomodava, quer dizer, ele acalmava os ouvintes que eram, na verdade, impactados pelas próprias palavras dele. A todos causando ondas de entendimento. Dos mais diversos assuntos, a chave era a mesma. Calavam-se os poderosos, valiam-se dos ensinamentos os mais humildes. Para que a verdade pudesse se solidificar, Jesus falava por parábolas. Era a forma com que sua mensagem chegava aos humildes e ignorantes. Falava a verdade, mas da forma com que a plateia pudesse entendê-lo. Nada escreveu. Outros fizeram isso por ele. No entanto, nunca ninguém conseguiu difundir e propagar mensagem tão poderosa e duradoura. Além do próprio ensinamento que suas palavras traziam aos humildes, ficava clara a sua capacidade de ser humilde, de falar aos humildes, escolhendo a forma mais humilde e direta para fazê-lo. Vamos pensar nisso. Vamos olhar para esse ensinamento escondido nessa forma extraordinária de comunicação. Agora, aqui ele havia discorrido sobre Jesus, quase sobre a técnica de Jesus de se contrapor àquela ordenação dada pelos poderosos e, da mesma forma, de se fazer entender de uma maneira tão cristalina perante aos mais ignorantes, aos humildes. Então ele cita as parábolas. Mas ele quer falar, na realidade, sobre comunicação. E ele começa fazendo isso
mostrando a maneira como Jesus se comunicou diretamente com o povo e que não deixou nada escrito. Mas o fato de não ter deixado nada escrito não impediu que justamente ele tivesse a mensagem mais poderosa e duradoura da história da humanidade. Então ele vai falar agora sobre comunicação, que é o objetivo não só dessa psicografia, como desse trabalho nosso nesse canal do YouTube. É assim que nos relacionamos com nossos irmãos. Se não temos mensagens cheias das verdades a comunicar, no caso como Jesus tinha, aquilo que está ao nosso alcance, nós o fazemos, ele está então nos incitando, dizendo assim, vocês podem não ter a mensagem de Jesus, vocês não têm a capacidade de ter a mensagem de Jesus, mas será que aquilo que vocês têm ao seu alcance para comunicar, vocês estão fazendo isso? Somos capazes, nos preocupamos em nos fazer entender, respeitamos e nos dedicamos a uma linguagem que possa ser entendida, ao invés de simplesmente difundir nosso conhecimento, nossa vaidade e orgulho, a nos dar apenas o prazer mundano de nos sentirmos superiores aos nossos semelhantes? Olha como ele joga. Ele joga para cima de nós a responsabilidade de fazer da difusão do conhecimento uma arma, um instrumento poderoso de esclarecimento ao nosso irmão, e não como uma mera bandeira da nossa vaidade e do nosso orgulho. Nesse mundo de hoje, caros irmãos, a comunicação atinge efeitos impressionantes e às vezes não menos catastróficos. Observa como eles estão plenamente atinados, ligados ao que está acontecendo. Quando falamos que a caridade está em não falar mal do nosso irmão, precisamos estar cientes de que temos hoje a possibilidade de multiplicar por 1 milhão os efeitos negativos de atitudes equivocadas e desrespeitosas para com os nossos semelhantes. Aqui existe uma lição de moral muito grande. Hoje nós vemos a internet inundada de procedimentos que são completamente desumanos para com nossos irmãos. No mínimo levianos, no mínimo desrespeitosos, levianos porque não tem comprovação nenhuma, jogam o nome de pessoas na lama a troco de nada, apenas por um interesse momentâneo de conseguir arrancar um suspiro ou uma risada para quem você está passando a mensagem. Então, de uma certa forma, ele está chamando aqui a nossa responsabilidade para com esse instrumento poderoso que nós vimos construindo, que foi a internet. Eles estão atentos. Não há frase que fique solta e que se perca no universo. E isso já lhes foi ensinado. Antigamente, poucos encarnados o sabiam. Aqui ele se refere ao conhecimento do Espiritismo. O Espiritismo diz que estamos imersos em um imenso oceano do fluido cósmico universal, e esse imenso oceano faz com que o nosso pensamento, a nossa palavra, a nossa ação se propague ao infinito. Então ele fala, não há frase que fique solta e que se perca no universo. Isso já lhes foi ensinado. Antigamente poucos encarnados o sabiam. Hoje os encarnados sabem através da doutrina espírita. Maior é a sua responsabilidade hoje com vossa comunicação, pois dentro de sua limitação, da limitação humana do encarnado, é grande o espectro de encarnados que passam a ter acesso imediato ao que é escrito. Olha para você ver o peso disso. Não há hoje espaço para o inocente ou para o bem-intencionado que subestime a força dessa máquina individual de propaganda. Então ele chama a atenção pelo seguinte: a pessoa única tem uma grande capacidade de influência e de influenciar o seu irmão. Coisa como nunca aconteceu. Dando sequência, vou parar de me estender, mas há nessa mesa umas pessoas que se preparam para essa árdua tarefa. No caso era eu e a Alexandra, que trabalhamos em conjunto no canal
do YouTube Mensagens do Bem. Que o façam com amor no coração e conscientes de sua missão e de suas obrigações. Deixe de lado qualquer sentimento de vaidade para se abrir e poder oferecer àqueles que necessitam as mensagens que a autoridade divina permitiu que lhes chegasse através de nós espíritos. Perceberam? Deixem de lado qualquer sentimento de vaidade para se abrir e poder oferecer àqueles que necessitam, encarnados e desencarnados que necessitam das informações, as mensagens que a autoridade divina permitiu que lhes chegasse através de nós. Está claro, né? Ninguém poderá obstar esse trabalho a não ser a falta de interesse ou despreparo daqueles que se propuseram a abraçar a causa. Essa é uma mensagem direta para nós do canal, dizendo que nós não podemos esmorecer, né? E nem deixar passar essa oportunidade que está nos sendo dada. E ele replica assim: não há noite perdida quando a mensagem correta atinge o coração do puro. Olha o peso disso, não há noite perdida, quer dizer, não há esforço perdido se a mensagem que for feita com a intenção correta atingir o coração do puro, ou seja, daquele que quer melhorar, daquele que quer crescer. Então todo esforço que nós fizermos nesse canal, ou em qualquer atividade que procure ajudar o irmão, será perdida. Nenhuma será perdida se a mensagem correta conseguir atingir o objetivo que a gente quer. Vamos ao trabalho coletivo, irmãos. A isso sois chamados. Irmãos de caridade em Cristo. Então, nós definimos que seria essa a nossa psicografia de abertura, justamente para que mostrássemos a psicografia, através da psicografia recebida, não só a nossa responsabilidade de encarnados, mas a responsabilidade que essa falange poderosíssima assumiu em trazer para nós essas mensagens do bem. Então, o nosso trabalho, como todo trabalho dentro da missão espírita, é um trabalho conjunto, coletivo. Normalmente entre os desencarnados e os encarnados. E nós não estamos nos abstendo de nossa responsabilidade. Se estamos aqui é para isso. É para procurar trazer para vocês a nossa parte, a nossa pequena contribuição. Que nada mais é do que sermos condutores do que realmente importa, que é a mensagem que vem de cima, a mensagem que vem dos grandes portadores, que são esses irmãos superiores. Então por hoje eu agradeço mais uma vez a atenção. Nós vamos voltar então com outras lições que eles nos passaram e que também vão nos passar mais vezes, sempre com esse objetivo, de fazer com que o encarnado se identifique com a realidade que esses irmãos passaram aqui na Terra. Vocês vão ver que elas vão tocar muito fundo em cada um, porque cada um vai se identificar com uma situação que eles viveram. E como eles vêm com muita emoção, com muita força trazer essa mensagem, isso com certeza vai cativar o coração de muita gente, vai abrir o coração de muita gente, vai estimular muitos de nós a traçar uma linha reta, e esse caminho vai nos levar à evolução espiritual, que na verdade é o grande objetivo com o qual o Criador nos colocou aqui nesse mundo encantado. Muito obrigado a todos.